Quem é você? O que você faz? Por que você veio parar neste mundo De da frente. física? Eu sou o André, engenharia de controle e automação. Eu estagio numa empresa de engenharia elétrica e eu faço engenharia de controle e automação porque eu quero construir uma montanha-russa. Boa noite, galera. Eu sou Giovana. Eu faço engenharia de produção. E eu faço porque eu acredito que o mercado de engenharia de produção é muito amplo. Então, eu entrei nesse meio. Boa noite, eu Nossa. sou Carlos, estou fazendo engenharia de controle e automação, porque eu acho que é o futuro e eu me amarro no futuro. Olá, eu sou o Tomás, eu faço engenharia de controle e automação e não estagio na área por enquanto. E eu acho que o mundo todo vai ser robotizado daqui para frente, então espero estar fazendo parte disso. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu faço engenharia de controle e automação e eu escolhi engenharia de controle e automação porque é uma engenharia que abrange muito áreas do conhecimento e independente da minha área que eu vou atuar, provavelmente em algum setor existe controle e automação. É interessante essa parte da pesagem aqui, que a gente tinha a ilusão de que se tivesse com a mesma massa, ele iria transferir completamente a energia, né? Ia ficar parado, né? Exatamente. E aí, quando a gente foi na prática, a gente viu que não era nada daquilo, mas... Doce ilusão. Aí aqui a gente medindo... Aqui todos estão de máscara, né? Importante. Importante ressaltar isso. Ó como a garrafa vai, né? A gente achou que ela ia ficar parada, mas ela vai A água bastante. dentro dá uma explodida, né? Isso é bem interessante. Sabe o que é legal ver? Que é um negócio que eu vi em todos os vídeos. Basicamente, a garrafa ela acompanha o puck nesse movimento. Tem a ver com que ela transfere de energia, porque ela poderia transferir mais, né? Poderia. Acho que, é como eu falei, se o centro de gravidade da garrafa tivesse mais baixo, se ela fosse mais compacta, talvez a gente conseguisse uma transferência maior de energia. Aí o puck ia andar bem mais. Transferiu pouco, mas a gente considerou isso nos nossos cálculos, né? Então a gente fez 5 vezes o experimento para a gente tirar uma média. Prestem atenção da onde ele solta para onde ele pega. Que a garrafa, ela sobe muito menos do que onde eu soltei, né? Sim. Ela perde Aí- bastante energia. Isso acontece por aquilo que a gente falou. A garrafa é muito leve, esse fio aí, ele não é perfeito, né? Ele sofre uma leve deformação, o fato dela ser leve com a resistência do ar também atrapalha bastante. A garrafa não é muito aerodinâmica, né? Não pelo jeito que eu estou soltando ela. Então ela perde bastante energia. Tudo que perde ali, e sem bater em lugar nenhum, né? Sim, essa é a pior parte. Agora vamos falar um pouquinho dos cálculos. Então a gente não conseguiu aquela transferência total, né, de energia. Como é que a gente fez para poder calcular a energia que restava na garrafa, a energia que tinha no puck? Bom, a gente começou calculando a energia potencial gravitacional da garrafa da onde a gente soltou. A gente tem lá uma altura específica, 108 centímetros. E a gente teve também, no decorrer da garrafa correndo, a gente teve que considerar a perda de energia por resistência do ar. O que a gente considerou? A gente considerou a altura inicial e a altura final sem bater no puck. A partir disso, a gente montou meio que um gráfico como se a perda de energia fosse constante. A gente sabe que não é, mas a gente considerou como se fosse uma constante. E por meio disso, a gente determinou quanta energia ela tinha no topo, quanta energia ela tinha no final, quanta energia ela vai ter no momento em que ela bate no puck, transferência de energia de potencial gravitacional para energia cinética, energia mecânica em geral, e também a gente vai considerar a energia potencial gravitacional final, porque a garrafa ela não transfere toda a energia para o puck, né? Ela sobe um pouquinho mais com essa alturazinha mínima aí. E levando em consideração a angulação, né? Que a gente solta a garrafa em relação ao nosso suporte e em relação a ela pós-movimento. A gente poderia ter determinado só uma forma melhor de fazer o suporte do experimento, né? Mas... Porque, assim, os cálculos não seriam diferentes, porque ia ser meio que a mesma noção de um objeto batendo em outro objeto, com um raio,
a uma certa altura, isso não ia mudar. O que mudaria será um suporte mais estável, um objeto que não fosse a garrafa muito mais estável também. Talvez a gente não precisasse fazer com uma garrafa, né? Eu acho que a gente improvisou com a garrafa porque era o que a gente tinha disponível. Mas se a gente tivesse colocado um peso mesmo, alguma coisa de chumbo, por exemplo, um objeto de chumbo para bater, talvez a gente tivesse até conseguido que a energia passasse completamente para o puck, né? O movimento seria o perfeito, né? Que ela iria bater e transferir toda a velocidade. Ia ser muito legal se isso acontecesse, mas não chegamos nem perto disso. Outra coisa que aconteceu também é a história do fio, né? Que a gente colocou um fio e não funcionou. A gente colocou o fio de pesca. Quando a gente trabalha em alguns experimentos, pelo menos nessa primeira parte da física, a gente trabalha com tudo ideal, polias ideais, cordas ideais, tudo ideal. E na vida prática não é assim, na vida real não é assim. Tudo vai ter uma força contrária, tudo vai ter uma reação contrária. Então, eu acho que isso influenciou bastante. A gente teve um problema com o centro centro de massa, né? De massa da garrafa. O fato da garrafa ser muito extensa deslocou. A gente estava considerando como a massa da garrafa como só a água no fundo da garrafa, né? O fato da garrafa ser um pouco maior, ser um pouco mais extensa, deslocou um pouco o centro de massa dele para cima e ele não pegou bem no centro de massa do puck. E se você for analisar direitinho a imagem, você vai ver que a água, mesmo o centro de massa da água, mesmo se não tivesse a garrafa, está um pouco acima do centro de massa do puck. Então ela tenderia mesmo a bater e subir, né? E a gente não tinha nem tido a aula ainda da questão da integral, de conseguir calcular na integral dupla, levando em consideração a massa, o inverso da massa para tal função. A gente não levou isso em consideração porque a gente não sabia disso. A gente foi ter essa aula 2, 3 dias atrás, a gente fez experimentar uma semana atrás. Agora vocês falaram um negócio que eu achei bem interessante. Já aconteceu isso em física, em cálculo, da gente estar pesquisando e depois o professor dá aula daquela coisa que a gente estava pesquisando. Acho que isso é mó barato, né? A gente previu 2 aulas. Não, 2 não, a gente previu umas 4 a 6 aulas com os nossos projetos. O nosso projeto de cálculo, a gente calculou a questão das esferas, do movimento na esfera, levando o cosseno e seno em consideração. Da física, a gente utilizou da aula do Shima, lá do momento linear. A gente calculou MV igual a MV, MV inicial vai ser MV final. A gente levou muito em consideração essas coisas, sem saber. Isso que é mais interessante. E também tem isso, a energia quando bate a água tende a fazer assim, né? Exatamente, porque ela meio que ela é uma barreira. Pensa, ela está no movimento. Se algo o parando, ela tende a continuar o movimento. Você vê na prática que ela tende a continuar o movimento. Então, o que ela faz? Ela bate, ela não sobe a parede. Que conclusões que vocês chegaram desse experimento? Calcular a física na prática é muito mais difícil. Exatamente. Pro tempo que a gente teve para fazer isso, o quão amador foi o nosso projeto, acho que a gente teve resultado que vai dar para levar para a vida esses resultados. Por que vocês acham que esse experimento ele foi importante para nossa formação? Colocou a física realmente na prática para a gente. A primeira vez que a gente tenta analisar a física de uma maneira teórica e prática juntas. Quando você faz um teste simples, você vê que para os próximos testes você precisa de mais coisas. Então, o que a gente começa a melhorar o nosso teste. Pode ser que melhorar o planejamento também, né? Exatamente. Que para um próximo teste que a gente tenha, sei lá na frente, um quarto projeto que nós tenhamos que calcular a resistência do ar, a gente já pode usar esse mesmo projeto, só que ele vai ser muito melhor. Mano, eu, por exemplo, nunca tive experiência com física, tipo, não na prática, então achei da hora, achei bem legal. A gente enfrentou muitos problemas, eu levei um fio de pesca, eu achei que não ia dar nada, que não ia atrapalhar no nosso experimento, e depois a gente viu que realmente ia atrapalhar. Eu acreditava que não, mas enfim. Aí a gente trocou por um barbante que gerou um resultado melhor. Trabalho em equipe foi bom,
tipo, né? Em EAD, na faculdade, nunca tinha trabalhado em equipe com ninguém. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho em equipe. Então, eu levei boas experiências, peguei boas experiências. A gente pôde ter a palavra não é degustação, é um jeito de você conseguir provar como realmente o mundo real é, por causa que a gente vai sempre fazendo nas atividades, nas aulas, a gente sempre vão fazendo teoricamente, a gente nunca pratica isso realmente. Eu acho que isso já é um passo a mais que a gente deu para a gente se informar de dinheiro, porque o que a gente vai realmente trabalhar vai ser com a realidade, a gente não vai ficar nada com algo fundamento teórico. Eu acho que esse trabalho ajudou bastante a gente a aprender a trabalhar em grupo, a aprender a trabalhar com adversidades, né, inclusive de equipamentos, né, que a gente estava sem, não tinha os equipamentos de forma adequada, a gente fez muito por improviso, né, a gente improvisou a garrafa, improvisou um pedaço de madeira, e que a gente segurou na mão, né, ao invés da gente fixar em alguma coisa que desse mais estabilidade. A gente começou a fazer experimentos, isso foi muito importante no nosso aprendizado, que a gente começou a fazer o experimento esperando que fosse acontecer uma coisa, esperando que a energia fosse passar para o puck. Se não passasse totalmente, mas a gente achou que pelo menos ia dar só um pouquinho, e a gente viu que a garrafa andou muito, ela acompanhou o puck. E aí a gente, outra coisa que a gente não esperava era que ia ter uma perda tão grande de energia só da garrafinha cair assim. E quando a gente foi ver na prática, a gente falou assim, gente, não pode desconsiderar isso. A gente achou que ia desconsiderar completamente essa perda de energia. Mas quando a gente viu na prática, a gente viu, não dá para desconsiderar. Isso aqui foi muito importante. Então, acho que a gente aprendeu muito que a gente tem que se programar pensando que a gente vai encontrar dificuldades e que a gente precisa trabalhar com elas. Eu tenho uma dica para dar para todo mundo. Eu tenho, cara. Existe. Não usem cola quente. Use máscara. É uma dica ótima. Dica Use ótima. EPI, fala use Use EPI e Aquele EPS. negócio de ferro lá que nós estamos EPC. usando. ferro de solda. Isso aí. Tomar cuidado na hora de usar, galera, que o pininho quase caiu quente na gente. Guardem mais tempo para atividade prática. Minha dica é: não desconsiderem as energias do mundo. Todas são muito importantes. É isso, então? É isso aí. Falou, gente. Vou botar que nenhum animal foi machucado durante os experimentos. Quando a gente Sabia, a gente sabia, né? A gente só não esperava que fosse ser tão catastrófico a diferença. Não, eu acho que eu quero te dizer um negócio mais tipo. Não, é isso mesmo, qualquer Tipo assim, eu qualquer achei que você queria dizer, tipo, sei lá, usem camisinha. André, pelo amor de Deus, É isso, Olha. Olha, em outras circunstâncias. é que meu objetivo, na verdade, é acabar com a raça humana. Eu não quero esse professor. certo. Então, Véi, se pra fazer isso a gente ralou até agora, não quero nem ver a hora que for fazer montanha-russa, velho.